Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, capítulo 5º. Continuação do artigo 5º. O artigo 5º era muito grande, eu dividi. Aí a gente vai falar daqueles que continuar falando sobre os caminhos. Caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Jesus Cristo e alcançar a perfeição unindo-nos a Ele. Porque esta prática de devoção que ensino não é de modo algum nova. Como afirma Baudon, falecida há pouco em odor de santidade, numa obra que escreveu sobre essa devoção, ela é tão antiga que não se lhe pode marcar com precisão o início. É certo, no entanto, que há mais de 700 anos se encontram vestígios dela na Igreja. Então, nessa época que ele escreveu o livro, já tinha vestígios dessa devoção de se entregar à Santíssima Virgem na Igreja. Ele não é o primeiro a falar sobre isso, é isso que ele está querendo dizer. Santo Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente esta devoção na França, como se vê na sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que no ano de 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem na presença do seu diretor e de uma maneira muito edificante. Pôs uma corda no pescoço, tomou a disciplina e colocou sobre o altar uma soma de prata, como sinal da sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. Manteve-se tão fiel a este ato durante toda a vida que mereceu, na hora da morte, ser visitado e consolado pela sua amável soberana e receber dos seus lábios a promessa do paraíso como recompensa dos seus serviços. Cesário Bolando faz uma menção do ilustre cavaleiro Walter de Bibarck, parente próximo dos duques de Lovaina, que por volta de 1300 fez esta consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. A mesma devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, em que se tornou pública. O padre Simão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha e na Alemanha. Obteve de Gregório V, a instâncias de Filipe III, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com o padre de Royas, seu íntimo amigo, a difundir esta devoção, por meio de seus escritos e pregações na Espanha e na Alemanha. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, em que trata com tanta piedade e erudição da antiguidade, excelência e devoção e solidez dessa devoção. No século passado, os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Saboia. O padre Estanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu maravilhosamente esta devoção na Polônia. O padre de Los Rios, no livro já citado, refere o nome dos príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram esta devoção. O padre Cornélio Lápide, tão louvável por sua piedade como por sua profunda ciência, foi encarregado por diversos bispos e teólogos de examinar essa devoção. Depois de maduro exame, teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, no que foi seguido por muitas outras grandes personalidades. Os reverendíssimos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, então arcebispo de Colônia, e em nome dos congregacionistas da mesma cidade, um pequeno tratado sobre a dita devoção. Aquele prelado deu-lhe a sua aprovação e a licença de o imprimir, e exortou todos os párocos e religiosos da sua diocese a propagar esta sólida devoção, na medida de suas forças. O cardeal de Berulle
cuja memória é abençoada em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção neste país, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inovação e de superstição. Escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se, ou antes, fê-lo o demônio por intermédio deles, de 1000 estratagemas para o impedir de propagar esta devoção na França. Mas este grande e santo homem respondeu às calúnias só com a sua paciência e às objeções contidas no referido libelo com um pequeno escrito em que as refuta vigorosamente. Nesse escrito mostra como esta devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações para com Ele e nas promessas que fizemos no batismo. É particularmente com esta última razão que fecha a boca aos seus adversários. Faz-lhes ver que esta consagração à Santíssima Virgem e por suas mãos a Jesus Cristo não é mais que a perfeita renovação das promessas do batismo. Diz coisas muito belas sobre essa prática, como se poderá ver nas suas obras. O livro de Baudon, já citado, refere os nomes dos diversos papas que aprovaram esta devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições que suportou e venceu e as milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. Consta, pois, que esta devoção não é nova, e se não é muito comum é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque é próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos com segurança a Ele, como é próprio de Jesus conduzir-nos seguramente ao Eterno Pai. Então Maria sempre vai, ela quer nos levar a Jesus. Então essa devoção é um meio seguro, como a gente já viu na outra aula, fácil, seguro, mais curto para ir a Jesus. O foco é Jesus, que é Deus. E que os espirituais não caiam no erro de pensar que Maria seja um impedimento para chegar à união divina. Seria possível que aquela que achou graça diante de Deus, para todos em geral e para cada um em particular, fosse obstáculo a uma alma para encontrar a grande graça da união com Deus? Jamais. Maria só quer nos levar a essa união perfeita, o que ela mais quer. Porque a vontade de Maria é a vontade de Deus. Eles sempre vão ter a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo amor pela criatura, pela criação, pela criatura. Então, Maria é por graça o que Jesus é por natureza. Ela sempre vai desejar o que ele deseja. Ele deseja todas as almas, ele deseja a salvação de todos os filhos. Então, ele deseja a santidade para todo mundo. Ela vai desejar a mesma coisa, a santidade, a união perfeita com ele. É bem verdade que a visão de outras criaturas, embora santas, poderia talvez retardar a união divina em certas circunstâncias, mas jamais Maria. Como já disse, não me cansarei de repetir. O livro é isso mesmo, ele cansa de repetir que Maria é o meio de chegar a Jesus. Ele é insistente para ele ser mais convincente, para ele ficar convencido. Eu já entendi. Ela é o meio perfeito. Mas quanto mais a gente medita, mais a nossa alma vai aceitando isso e a gente deseja essa união perfeita com Jesus através de Maria. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus é que Maria, que é hoje, como sempre, a mãe do Filho e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Então, para formar Jesus, a gente tem que ter Maria como mãe. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem deseja o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Sem a árvore não se tem o fruto. A árvore que gerou esse fruto bendito é Maria. Quem quer ter em si a ação do Espírito Santo deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos no outro lugar.
Estejamos, portanto, certos de que quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não puder ser de um modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral e implícita, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Por exemplo, essa parte aqui que ele fala, quanto mais temos Maria nas nossas orações, nas nossas contemplações, meditações, em todas as nossas ações e sofrimentos, se não for ela o foco, que seja pelo menos implícito. Por exemplo, se no início do dia eu já entreguei todos os meus atos para ela, eu faço uma oração entregando todo o meu dia, todo o meu pensamento, todas as minhas ações, todas as minhas orações, todo o valor das minhas boas obras, da minha família, eu já entrego tudo no início do dia. E durante o dia, no passar do dia, eu vou conversar com Jesus, por exemplo, né? Vou meditar sobre a vida de Jesus, vou conversar com ele, vou meditar o livro do céu, é Jesus falando o tempo todo. Então, eu não vou estar ali distintamente conversando com Maria, mas eu vou estar conversando com Jesus, meditando a palavra dele, mas no início do dia eu já entreguei minha ação a Maria. Então essa oração que eu estou fazendo, que conversar com Jesus é uma oração, meditar a palavra dele, então já está consagrado a ela está ali presente. Mas assim, durante o dia ficar lembrando de entregar, né, nesse caminho com os escritos da Luísa, de viver o dom da divina vontade, a gente está sempre falando no início de todas as orações: minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então, estou pedindo a bênção dela para fazer tudo. Para ir a Jesus, eu peço a bênção dela antes. Então, vou estar fazendo tudo com ela ali. Ele está sempre em Maria. Grande, porque com ela a gente vai encontrar Jesus. Ele está sempre em Maria. Grande, poderoso, operante e incompreensível, mais que no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Ele está em Maria, mais do que em qualquer outra criatura. Se ele está em cada criatura, mais ainda em Maria. Assim, Maria Santíssima, toda mergulhada em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus. Pelo contrário, ela é o canal. Aliás, é todo o contrário. Não houve até hoje, nem jamais haverá criatura alguma que nos ajude mais eficazmente nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunica, pois, como diz um santo, ninguém é cheio do pensamento de Deus senão por ti. Seja por garantir-nos contra o espírito maligno em suas ilusões e trapaças. Então, Maria faz o demônio correr. Então, se a gente está sempre com ela em pensamento, Maria, só o nome dela já faz ele correr. É uma garantia, uma proteção para a gente. Lá onde está Maria, não pode estar o espírito maligno, é o que eu acabei de falar antes de ler. Se Maria está, o demônio não está. Ele não suporta. Um dos sinais infalíveis de que uma alma é conduzida pelo bom espírito é que possua uma grande devoção a Maria e que pense e fale nela. Se eu estou falando de Maria no meu pensamento, porque a ação às vezes maligna no pensamento, se o meu pensamento o tempo todo está em Jesus e Maria, se eu passo o meu dia não pensando em mim, nos meus problemas, nos meus medos, no que vai acontecer, não, eu penso em Jesus e penso em Maria, o demônio, ele age na nossa mente. Se ele não vai encontrar brecha. Como que ele vai encontrar brecha para entrar na sua mente, para te incutir algum medo, uma tentação, se você está sempre falando com Jesus e Maria? Não tem brecha, não tem para ele. Se você está, por isso que Jesus fala, vive o dom da divina vontade, você sacrifica a sua vontade. O demônio não tem o que fazer com você. Primeiro que você é a pessoa que vive o dom da divina vontade, que renuncia a si mesma, é muito humilde. Se renunciar de tudo é ter humildade. Ele não consegue fazer nada. Aceitar sofrimento, ele também não
tem como, ele vai te fazer um sofrimento e você vai agradecer a Deus. Ele perde a força dele todinha. Então ele não tem. Então quem vive assim, vive com Jesus e Maria, pensando neles, aceitando o sofrimento, não tem que ficar pensando no demônio. Porque ele não vai ter ação mais sobre sua vida. Não tem mais ficar pensando, é o demônio que fez isso comigo. Não, esquece. Não queira amizade com ele, mas não preocupa muito com ele, não. Não preocupa, não. Seu pensamento deve ser Jesus e Maria. Meditar a palavra de Deus, meditar o livro do céu, pedir a bênção de Maria, estar com ela em pensamento, falar com ela. Por que você perde seu tempo falando com você mesmo? O que tem de bom aí na sua mente? Para você ficar tanto tempo conversando consigo mesmo? Tem miséria, tem pecado, tem maldade. Por que a gente fica perdendo tempo vendo as coisas do mundo? Se não tem nada de bom. Se nossa vida, nossa felicidade eterna não é aqui. Se o passaporte para bem-aventurança, felicidade eterna de aqui na terra é obediência, humildade, resignação. A gente só tem que preocupar com isso para ser feliz. Não percamos nosso tempo conversando com nós mesmos, porque não tem nada de bom na nossa mente. Vamos pensar o que Jesus pensa. Ele é a fonte da felicidade, do amor, de tudo que é bom. Não percamos nosso tempo conversando com nós mesmos. Vamos conversar com Nossa Senhora o dia todo. Isso não é fanatismo, não, gente. A gente tem o mundo. O mundo fala pra gente que a gente pensar em Deus, falar com Deus, rezar, é fanatismo. O mundo vê a gente assim. Fanatismo. Isso é loucura. O mundo, não pense com a cabeça do mundo. Não dê atenção para o mundo. Por quê? Tá tudo virado o pensamento. Porque nós somos feitos para Deus e por Deus, para amar Deus. Então, se você está amando a Deus o dia inteiro, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você está sendo o que você foi feito para ser. Você está descobrindo a sua vocação, a sua missão, a sua identidade. Não tem nada mais maravilhoso que isso. Você saber quem é você. Para que... Não tem, todo mundo fica perguntando, os filósofos, quem sou eu? Por que eu vim? A gente tem essas perguntas na cabeça. Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu vim para cá? Quem sou eu? Você é uma criatura que saiu das mãos de Deus, que foi criada por Ele e foi criada para amá-lo. Simples assim. Qual é a sua missão aqui na Terra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer tudo por amor a Ele. Michele, mas isso você tá ficando doida? Você tá só pensando em Deus? Você tá fanática. O mundo pensa isso. Vai pensar isso de você. Mas não importa não. Não importa não. Você vai viver o mundo, vai viver no mundo, mas com o olho para cima. Seu pensamento vai estar no céu o tempo todo. O tempo todo. Lá é meu destino. Eu tô aqui de passagem, tô passando aqui, vai ser muito rápido. Eu não me importo com o que pensam. A gente tem que pensar assim, não me importo com o que pensam. Viver para amar a Deus. Viver no mundo, mas o pensamento, como Maria diz, o segredo da felicidade está em você estar sozinha no mundo com Jesus. Mas eu já expliquei. É você ver Deus em todas as pessoas. Você vê Deus em todas as pessoas. Então, se alguém te desagrada, se alguém te humilha, se alguém fala que você é fanático, não importa, o meu consolo está em Deus. Eu sou filha dele, eu sou filha de um rei, o rei do universo. Para que eu vou me preocupar com alguma coisa? Não me preocupo com nada. Nada. Não espera amor de ninguém desse mundo, dessa terra. Se me amam, bem. Se não me amam, eu já tenho o amor de Deus infinito, que me consola, que preenche. Então, se uma pessoa me ama, é Deus, é Jesus que está ali nela me amando.
porque se alguém te ama, gosta de você, se faz alguma coisa boa para você, você pode ter certeza absoluta, sem medo de errar, é Deus agindo na pessoa. Porque a gente já sabe que o ser humano não tem capacidade de fazer nada de bom. A gente é inclinado para fazer o mal. A gente é miséria e pó. Então, o que a gente consegue fazer de bom é a ação de Deus, é a centelha divina que habita em nós, que nos leva a fazer o bem, a amar, respeitar. Então, se seu marido te ama, te respeita, não é dele não. É Deus que habita nele, a centelha divina que está nele, que faz ele te amar. Então você olha para ele, obrigada, meu Deus, que está agindo no meu esposo, que me ama. Se ele te machuca, se ele te ofende, oferta esse sofrimento a Deus. E aí esse sofrimento vai cair naquela história de Maria. Ela vai colocar a doçura dela nesse seu sofrimento, nessa cruz que você carrega, por ter um esposo que te humilha. Aceita e oferece a Deus, né? Falar de esposa é muito complicado, mas assim, aceita o sofrimento vindo das pessoas, como chega a agradecer as pessoas por te fazer sofrer, quando você lembra do que Jesus falou sobre a cruz, que existe um mistério na cruz, que se todos soubessem, se a pessoa conhece esse mistério, como que ele falou? Vai fazer uma fila, vai disputar para ver quem que sofre mais, sabendo da recompensa que você vai ter. Já aqui na terra já tem. Você já é feliz por causa disso. O Renato Russo fala, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. É isso. A dor vem do desejo de não sentirmos dor. Se a gente não se importa, não fica não desejando, não dói. Então, vamos aceitar o sofrimento. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Assim Maria está, né? Maria nunca vai ser um obstáculo, não, vai ser o caminho. Lá onde está Maria não pode estar o espírito maligno. Sim, isso é tudo que a gente precisa. Lá onde é esta a opinião de um santo, que acrescenta que assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo está morto, não. É esta a opinião de um santo, que acrescenta que assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, né? Quem está respirando é a certeza de que está vivo. Assim, o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Olha que importante pensar nisso. Quem pensa frequentemente e amorosamente invoca Maria é a prova que você não está morto, a sua alma não está morta pelo pecado. Isso é importantíssimo. Diz a Igreja e o Espírito Santo que a conduz, que só Maria esmagou todas as heresias deste mundo. Por isso, um fiel devoto de Maria nunca cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formalmente, por mais que os críticos resmunguem. Poderá sim errar materialmente, tomar por verdade uma mentira e por bom o espírito maligno, ainda que mais dificilmente que qualquer outra pessoa. Mas, mais cedo ou mais tarde, conhecerá a sua falta e o seu erro material, e quando o conhecer, não se obstinará de forma alguma em crer ou sustentar o que tinha julgado verdadeiro. É um caminho traçado por Jesus. Então é seguro. Estar com Maria, ela sempre vai te conduzir a você não errar. Caso você erre, ela vai te mostrar e você humildemente vai aceitar e vai abrir mão daquela ideia, daquele pensamento. Portanto, todo aquele que sem temor de ilusão, como as pessoas de oração, quiser avançar no caminho da perfeição e encontrar com segurança e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração dilatado esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda não conheça. Que entre neste excelente caminho que não conhecia e que lhe indico, pois é o caminho aberto por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, e os membros que o trilharem não podem enganar-se. Jesus é a verdade, ele deixou esse caminho, então
Quem entrar por ele nunca vai ser enganado. É um caminho fácil devido à plenitude de graça e de unção do Espírito Santo que o enche. Quem por ele caminha não se cansa nem recua. Maria te enche de tantas graças, da perseverança, te enche de amor que você não consegue mais sair. Não tem como voltar. Você não quer voltar. Você quer seguir adiante e deixar Jesus crescer dentro de você. Chegar à plenitude da idade de Cristo. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama nem poeira, nem a menor impureza de pecado. Ela nos ajuda a livrar de tudo. Enfim, é um caminho seguro, que nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna, reta e seguramente, sem desvios nem para a direita nem para a esquerda. Entremos neste caminho e avancemos por ele noite e dia, até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Agora eu vou ler o trecho do Livro do Céu, da Luísa. Volume 16, 13 de agosto de 1923. Maria restabeleceu todas as relações com a vontade de Deus. Seu cumprimento vem de Maria. Agora você deve saber, Jesus fala para Luísa, agora você deve saber que uma simples criatura quebrou a relação entre a vontade divina e a criatura. Adão, uma simples criatura, quebrou a relação entre Deus e o homem. Essa ruptura destruiu os planos que o divino teve na criação do homem. Essa ruptura entre a vontade de Deus e a criatura, na hora que Adão pecou, destruiu os planos que Deus tinha na criação. Pois bem, a outra criatura simples, embora dotada de tantas graças e privilégios como a Virgem, rainha de todos, mas sempre criatura pura, foi dada a tarefa de religar, de lançar os alicerces, de restabelecer relações com a vontade de seu Criador, de reparar a primeira ruptura daquela primeira criatura. A mulher foi a primeira, a mulher foi a segunda. Foi precisamente ela quem, ligando o seu amor ao nosso, nos devolveu a honra, o decoro, a soberania e os direitos sobre a criação. Meu Deus, olha o que Jesus fala de Maria. Ela religou. Ela devolveu a Deus a honra, o decoro, a soberania e os direitos sobre a criação. Meu Pai. Gente do céu, isso é muito profundo. Não foi por uma única criatura que o mal começou e a semente da ruína foi formada para todas as gerações? Foi. Uma única criatura desobedeceu e lançou a semente da ruína para todas as criaturas. Assim, somente por meio dessa criatura celestial o bem começou. Somente por ela o bem começou. Colocando-se em relação com a vontade de seu Criador, ele formou a semente daquele fiat eterno que deveria ser a salvação, a santidade, o bem-estar de todos. Por ela veio tudo. É o que confirma tudo o que São Luís fala dela. Tudo o que São Luís fala, Jesus confirma. Bem, à medida que esta criatura celestial crescia, assim a semente daquele eterno fiat crescia nela, tornando-se uma árvore. O que São Luís fala da árvore, que Maria é a árvore, Jesus confirma, tornando-a uma árvore, e a palavra eterna se sentia irresistivelmente atraída a descansar na sombra de sua vontade eterna, e foi concebida, formando sua humanidade naquele útero virginal, no qual sua vontade suprema reinava como rei dominante. Então Maria atraiu o Verbo, quando atraiu a Deus, e ele formou sua humanidade no útero dela, porque ela sempre fez a vontade de Deus. Ela religou a criatura e a vontade divina. Então você vê como todos os bens descendem de minha vontade suprema e todos os males aparecem quando a criatura escapa da vontade divina? Todo o mal que tem na terra, por causa dessa ruptura de Adão, de Eva e nossa, com a vontade divina. Tudo vem disso. Tudo. Portanto, se eu não tivesse encontrado uma criatura que tivesse a minha vontade como vida,
e que se colocasse em relação comigo, com aqueles elos da criação que me são queridos, não teria desejado ou poderia descer do céu e assumir a carne humana para salvar o homem. Se não fosse Maria, que viveu plenamente a vontade divina, Deus não poderia ter descido e nos salvado. Maria é a corredentora. Sem ela não haveria salvação. Então minha mãe foi o começo, a origem, o germe do fiat voluntas tua, tanto na terra como no céu. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Provém de Maria. Porque uma criatura o destruiu e era justo que outra criatura o reconstruísse. Uma criatura destruiu a vontade divina, assim na terra como no céu. E uma criatura, Maria, religou. Se eu não tivesse encontrado uma criatura, aqui ele está repetindo. Então minha mãe foi o começo, a origem. Tá, ele repete. Tá certo, é só até aqui mesmo. Ele não poderia ter descido do céu e tomar carne humana para salvar o homem se não fosse o faça-se de Maria, o fiat de Maria, se não fosse Maria ter vivido a vontade de Deus e nunca ter vivido a dela. Maria não tinha amor por ela mesma, amor próprio. Ela tinha amor por Deus, só por Deus. Ela viveu por Deus. Ela é a menor de todas. Ela não tinha vontade própria, só vontade divina. Ela não tinha amor próprio, só amor a Deus. Que hoje em dia a gente ouve tanto, mas você tem que ter seu amor próprio, o mundo fala. Seu amor próprio, se amar, tem que amar a Deus, amar você em Deus. Volume 16, 10 de novembro de 1923. Como é bela a pequenez, o Senhor opera as coisas maiores com os pequenos. Para a redenção serviu-se da pequenez da Santíssima Virgem. Eu falo por mim. Quando eu via sobre a humildade de Maria, eu via essa humildade como humildade terrena. Maria fala que Maria é humilde porque ela era pobre, desconhecida e morava numa casinha pobre. Não é isso. A humildade é reconhecer. Aí depois que eu fui entender o que é ser humilde, essa pequenez de Maria, é ela nunca ter amor próprio, de vontade própria, ela atribuir tudo que ela faz a Deus, toda a graça a Deus, não ter mérito nenhum, falar eu que fiz, porque eu sou boa. Não, é você sempre falar graça de Deus, tudo é graça de Deus que operou em mim. Ela é cheia de graça, da graça de Deus. Ela é uma criatura normal, pura. Criatura, ser humano. Só que nunca fez a vontade dela. Sempre a vontade de Deus. Por mais que fosse doído. Ela sempre aceitou. Por mais que ela sofresse igual ela sofreu tanto, ela nunca resistiu. Toda a vontade de Deus, todos os desejos de Deus, ela nunca resistiu, nem teve uma sombra de resistência a nada. E ela fez muita coisa, ela sofreu muito. Não foi só quando Jesus foi crucificado, foi a vida inteira. Jesus ele falava, quando ele nasceu, ele falava no bebezinho recém-nascido, ele chorando na manjedoura, chorando de frio, de fome. Ela poderia pegar ele no colo e ficar com ele no colo o tempo todo, esquentando ele e dando mamar para ele não chorar. Ele falava no coração dela que não queria, que não era para ela pegar ele. Que sofrimento para uma mãe ver o filho chorando de fome, de frio e não pegar o filho recém-nascido, no dia que nasceu. Ela aceitava tudo. Ela sofria. Claro que ela sofria, mas ela estava fazendo a vontade de Deus e para ela isso já era suficiente. Era o que ela tinha que fazer. Aí ele continua, como é bela a pequenez de Maria. Minha querida menina, ele falando para Luísa, escolhi-te pequena porque os pequenos se deixam fazer o que se quer.
Não caminham por si mesmos, senão que se fazem conduzir. É mais, têm medo de dar um passo por si só. Se eles recebem dons, sentindo-se incapazes de guardá-los, depositam no colo da mãe. Os pequenos estão despojados de tudo. Não se ocupam de se eles são ricos ou pobres. Eles não se preocupam com nada. É assim, Jesus está descrevendo como deve ser um consagrado. Quem é pequeno, deixa fazer o que quer, porque sabe que Deus Todo-Poderoso, que vê tudo, que sabe de tudo, que é santo, perfeito, é que sabe de tudo. Então, Maria, nesse caso de Jesus, falar que não queria mamar, porque ele, apesar de ser bebezinho, tinha nascido, mas ele era Deus e ele falava com ela no coração. Ela poderia falar assim, não, eu vou pegar ele sim, ele tá chorando, é de fome, tá fazendo frio, ele vai morrer. Ele vai morrer de frio. Jesus fala naquela época, no livro da vida íntima, que era muito frio. E ele estava lá, ele poderia morrer de frio. Ela podia pensar, mas ele vai morrer de frio, vai morrer de fome. Deus mandou esse filho para mim, é o filho de Deus, eu não posso deixar ele com fome. Isso é pecado, deixar uma pessoa com fome. Mas ela nunca teve vontade. E aí o que ela falava? Faça-se. O Senhor é soberano. É o Senhor que sabe o que é melhor. Então eu vou aceitar tudo. E assim foi a vida inteira. Ele se mortificando, ela vendo ele sofrer muito e aceitando tudo. Ela nunca, nunca, nunca resistiu a nada. Ela chorava muito, mas ela não resistia. Ela sabia que era o melhor. Ela sentia a dor junto com ele, mas ela não se opunha a nenhuma dor que ele fosse sentir. E ela sentia, eu acho que até mais que ele, as dores. Aí Jesus continua. Então, é que ele falou aqui, ó. Uma criança, uma pessoa pequena, vai se deixar conduzir sabendo que ela não sabe de nada, ela tem medo de dar um passo sozinha. Não, eu não sei de nada, Jesus é que sabe, ele é que é o rei, ele que sabe. Ele que está vendo o que vai acontecer daqui a um segundo, eu não sei. Então é ele que sabe, eu vou aceitar tudo, ele é que sabe. Uma criança, aí o que ele fala aqui, uma criança recebe os dons, sentindo-se incapaz de guardá-lo, deposita no colo da mãe. O São Luís não falou que as nossas boas obras, o valor das nossas boas obras, a gente deposita no colo de Maria? Jesus está falando a mesma coisa. Uma criança recebe um dom, uma graça tão grande de Deus, e ela não sabe o que fazer com essa graça, com esses valores das boas obras. Mãe, eu não sei. Eu tenho medo de mim mesma, eu não sei dar um passo sozinha. Eu tenho uma graça grande na minha alma, eu tenho um vaso, e eu tenho uma alma muito frágil, um vaso muito frágil. Eu te dou, guarda para mim, porque eu não sei guardar. É assim que a criança faz. Não se importa se é rico, se é pobre, é despojado de tudo. Como é bela a idade infantil, cheia de graça, de beleza e de frescura. Por isso, quanto maior é a obra que quero realizar em uma alma, tanto menor a escolha. Eu gosto muito de frescura e beleza infantil. Eu gosto tanto que a conservo na pequenez do nada, de onde veio. Nada de próprio faço entrar nela para não fazê-lo perder sua pequenez e assim conservar-lhe a frescura e a beleza divina de onde veio. Então, Jesus sempre fala das crianças. Não que que ele só gosta, quando ele fala deixa vir as minhas criancinhas, ele está falando dessas almas pequenas. Não é só criancinha de idade, bebezinhos. Ele amava os bebês, ele ama os bebês, mas ele está falando também das almas pequenas. Essas almas que dependem dele para tudo. Como a criança não sabe fazer nada sozinha, está com medo, corre para o colo do pai, está triste, corre para o colo do pai, chama o pai para fazer tudo, não gosta de sair sozinha, não sai sozinha, não faz nada sozinha, não dá um passo sozinha. Um bebezinho pequeno, pensa que você é um bebê pequeno, que você precisa de seu pai para tudo, e seu pai é Jesus, e você mesmo grande, você vai se sentir pequeno, incapaz de fazer qualquer coisa, de dar um passo. Se você recebe um dom, uma graça, tenho medo de guardar, vou colocar no colo de Maria, porque eu sou pequena demais, eu não sei guardar tesouro. Eu vou deixar alguém vir roubar de mim, eu mesmo não confio em mim.
Minha pequenina, nos pequenos verdadeiros não pode entrar maldade. Você sabe quando começa a entrar o mal, o crescimento? Isso aqui é muito importante, abram os ouvidos. Ele falando para Luísa, você sabe quando começa a entrar o mal na alma? Quando começa a entrar o próprio querer. Quando a alma começa a fazer por vontade própria. À medida que este entra, o próprio querer, a criatura começa a encher-se e a viver de si mesma. E o tudo sai da pequenez da criatura. Eu não dependo mais de Deus. Eu cresci. Agora, Pai, eu não sou mais criança. Eu já sou grande. Eu sei me virar sozinha. Eu vou sair de casa. Ah, sai, minha filha. Ele não vai falar para você não ir, não. Mas você vai quebrar sua cara. Você vai sofrer. Aí entra o mal. Você querer fazer tudo por si mesma. Sai dessa pequenez. E a ela parece que sua pequenez se engrandece. Mas grandeza de chorar. Não vivendo Deus de todo nela, aí a alma que se enche de si mesma, Deus se afasta. Afasta de seu princípio. Desonra a sua origem. Perde a luz, a beleza, a santidade, a frescura do seu Criador. Parece que cresce diante de si mesma e talvez diante dos homens, mas diante de mim, como decresce. Talvez se faça grande, mas não será jamais minha pequena predileta, a qual, levado de amor para ela, porque ela é preservada como eu a criei, a encheu de mim e a fez a maior, a qual nenhum poderá igualar. Então a alma que se enche de si mesma, se afasta de Deus, se afasta da sua origem, perde a santidade, perde a beleza e diante dos homens e dela mesma ela se acha a tal, grande, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Aquela alma soberba, orgulhosa, cheia de si mesma, se afasta de Deus. E aos olhos do mundo, nossa, que linda, elogiada. Todos pensam, né? Todos elogiam, todos admiram. Mas aos olhos de Deus, ele olha e fica triste e chora. Eu perdi minha criança. Perdi minha criança. Se afastou de mim. Se encheu de si mesma. É o que aconteceu com Lúcifer. A soberba. Ele se achava lindo, maravilhoso, cheio de dons, de poderes, mas ele esqueceu que quem fez isso nele foi Deus. E ele atribuiu a si mesmo a beleza dele, o poder. Aí a gente já sabe o que aconteceu. A soberba é diabólico. Quem foi primeiro soberbo foi Lúcifer. Então, corramos da soberba, sejamos crianças sempre. Vamos ser muito felizes assim, como crianças. Isto fiz com minha Mãe Celestial. Entre todas as gerações, ela é a mais pequena, porque não entrou jamais seu querer, como obrante nela. Nunca Maria fez a vontade dela, senão sempre meu querer eterno. E isto não só conservou pequena, bela, fresca, como tinha saído de nós, mas ele a fez maior de todos. Então é o que eu disse, Maria nunca sequer, nem a hora de Jesus mamar, ela fez a vontade dela. Porque a vontade dela era ficar com ele no colo o tempo todo. Nem isso. Nunca ela fez a vontade dela. Então ela é grande aos olhos de Deus e pequena para si mesma. Como ela era bela, pequena por si mesma, grande, superior a todos em virtude. E foi só por sua pequenez, pelo que foi elevada até a altura da mãe daquele que a formou. Pela pequenez dela, por ela nunca ter feito a vontade dela, que ela foi elevada à mãe de Deus, e rainha do céu e da terra. Assim como vê, todo o bem do homem é fazer minha vontade. Todo o mal é fazer a sua. Isso diz tudo pra gente. Todo o bem do homem é fazer a vontade de Deus. Digo e repito, como diz o São Luís, estou cansativa, repetitiva. Façam a vontade de Deus. Ele é que sabe de tudo. Ele que sabe o que é melhor para você.
que fazer a vontade de Deus, não é que Deus vai ficar falando na sua cabeça, agora eu quero que você faz isso, agora eu quero que faz aquilo, e você vai ter que ter o dom da locução interior para ouvir Jesus falando em você. Não. Tudo que acontece é a vontade de Deus. É você aceitar tudo que acontece. É você ouvir as pessoas. Como quando você obedece, é o que eu falei, Deus existe por trás do matrimônio um poder ali que Deus concedeu ao marido e à esposa. Existe algo espiritual no matrimônio. Então, Deus vai usar o seu marido para te santificar. Obedeça seu esposo. Obedeça seu esposo. Quem é religiosa, obedeça os superiores. Quem é filho, que é solteiro, obedeça sua mãe. Deus também, no papel de mãe, existe por trás ali uma vontade de Deus. E você vai obedecendo a sua mãe, você vai estar obedecendo a Deus. Então, obedeça a sua mãe, seu pai, seu superior no trabalho, seu marido. Todo bem é fazer a vontade de Deus e todo mal é fazer a sua. Por isto, para vir redimir o homem, escolhi a minha mãe, por pequena, e por meio dela me servi como canal para fazer descer sobre o gênero humano todos os bens e frutos da redenção. Então é o que São Luís sempre fala, Maria é o canal. Dela provém tudo, Jesus confirma. O último trecho, no volume 16, 10 de novembro de 1923. A santidade de viver no divino querer, a exemplo da Santíssima Virgem, não tem nada de prodigioso exteriormente. Além disso, ao exemplo da minha mãe, verdadeira santidade de viver no meu querer, tudo eclipsado no seu interior, no eterno sol da vontade suprema, e que deve ser a rainha da santidade dos santos, mãe portadora da minha vida a todos. Olha essa frase aqui. Mãe e portadora da minha vida a todos. Quem quer a vida de Jesus habitando, tem que pedir para a dona. Ela é a mãe portadora da minha vida a todos. É Jesus que está falando. E, portanto, de todos os bens, ficava como se estivesse escondida em todos, levando o bem sem se fazer conhecer. Mais que silencioso sol portava a luz sem palavra, o fogo sem estrondo, o bem sem fazer-se notar. Não havia bem que não partisse dela, não havia milagre que dela não saísse. Vivendo no meu querer, vivia escondida em todos, e era e é origem dos bens de todos. Estava tão sequestrada em Deus, tão fixada e ordenada na divina vontade, que todo o seu interior nadava no mar eterno do querer, no mar do eterno querer. Estava a par de todo o interior de todas as criaturas, e colocava o seu para reordená-las diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Maria, ela viveu escondida. Ela é a santa das santas, o exemplo de santidade. A santidade, como eu sempre falo, ela é por graça o que Deus é por natureza. A santidade das santidades. E ela não operou prodígios, portentos, ela não ficava fazendo curas, milagres. Era escondida, mas o que ela fazia sem ninguém saber? Ela trabalhava o interior do ser humano, reordenando o nosso interior, porque o que mais foi prejudicado com o pecado foi o nosso interior. Então ela estava a par de todo o interior de todas as criaturas, ela conhecia, assim como Deus, o interior de todas as criaturas, e ela colocava o interior dela para reordenar o nosso diante de Deus. Então ele fala, todos os bens ficava como se estivesse escondida em todos, como se ela estivesse escondida em todos nós, levando o bem sem se fazer conhecer.
mais silenciosa que o sol. Ela portava a luz do sol sem uma palavra, o fogo sem estrondo, o bem sem fazer-se notar. Ninguém notava que ela estava fazendo bem, mas não havia bem que não partisse dela. Não havia bem que não partisse de Maria. É o que São Luís sempre fala. Não havia milagre que não saísse dela. Os milagres que outros faziam, saía dela. Ele fala que ficava como se estivesse escondida em todos. Como se estivesse escondida em todos. Então tudo saía dela. Vivendo no meu querer, vivia escondida em todos. E era e é a origem dos bens de todos. Ela vivendo no querer divino, no querer eterno, vivia escondida em todos. Então Maria, ainda hoje, pelo que Jesus está falando aqui, ela vivendo no querer divino, ela está escondida em todos nós. Jesus fala que ela e ele não se separam, que é mais fácil separar o calor do sol e a luz do sol do que separar Jesus e Maria, o coração deles dois. Então, se ele habita em você, ela também. Ele fala aqui, como ela está contida em todos, não havia milagre que não saia dela, não há bem que não saia dela. Então, ela está sempre com a gente. Interessante esse trecho, muito bom. Então é isso, aí a gente conclui o artigo 5º, capítulo 5º. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.